Oi! Estamos ao vivo. Sim. Eu e Kiara e Roxy. Não sei se dá pra ver a Roxy, dá? Dá pra ver a Roxy, né? A cabeça dela. E aí, galera? Tudo bem? Bem-vindos à casa da mãe Joana. Mais uma vez eu tô inventando, né, Kika? Semana passada eu tentei fazer na cozinha com o papai, ele do meu lado, a gente cozinhando, ensinando todo mundo aí a marinar, deixar marinado. 2 tipos, né, de frango para deixar marinado. Até que deu certo, deu uns ecos de vez em quando, mas deu certo. Mas hoje a gente tá fazendo um estilo assim... Bate-papo. Mais bate-papo. Tô aproveitando que a Kika não foi hoje pro colégio. Uhul! Você gostava tanto de ir pro colégio? Mas agora é muito trabalho, né? Muito trabalho. É, antes era mais divertido, né? Eu lembro que quando eu ia pegar a Vitória e Kiara no colégio, a Kiara sempre demorava para chegar no quarto. Aí eu ligava no quarto, no carro, aí eu ligava para ela e falava: Kiara, tô te esperando, já tem mais de 20 minutos. Ela: mamãe, eu tenho que socializar, mamãe. Você sempre gostou, né? De conversar, de bater papo. É mesmo. E por isso que eu tô muito feliz. Você tá aqui comigo. Também Obrigada, tá? Ó, gente, bem-vindos à casa da mãe Joana. Hoje o nosso bate-papo vai ser aqui direto do meu escritório. Eu e a Kiara, a gente vai estar falando sobre as coisas que nos afastam de Deus, né? A gente às vezes quando a gente pensa, né, o que tem me afastado de Deus, por que que eu tô tão distante, né, ultimamente de Deus, a gente não percebe que são as coisinhas pequenas, né, filha, como você falou, né, quando a gente anunciou a live no Stories, você falou, é o dia a dia, É verdade. né, às vezes Você nem percebe. você nem percebe, porque a gente fica nessa correria, né, de tecnologia, de tanta informação de uma vez, fora os afazeres que a gente tem, né, com cuidado com a casa, educação dos filhos, os nossos negócios, amigos, a vida social, né, e Deus sempre fica em último plano. Né? Muito triste. Muitas vezes. A maioria das vezes, né, filha? Você deixa para ler a Bíblia que horas? De manhã ou à noite? Mais à noite, né? à noite, E aí quando você começa a ler, dá sono? Aham. Dá sono. É por isso que eu gosto de acordar 5 da manhã para ler. Porque eu sei que, em primeiro lugar, meu telefone não vai tocar, espero que não toque, né? 5 horas da manhã. Né? Eu não vou ter distração nenhuma. Vocês estão dormindo, papai tá dormindo, né? Tipo, é eu e só A a Roxy que ronca alto pra caramba. Mas é um momento que eu sei que eu não vou ter distração. Né? Eu tava até vendo um vídeo agora de manhã e a pastora falava assim: vale a pena você perder 15 minutos do seu sono para você passar mais tempo com Deus. Verdade. E quantas vezes toca no nosso despertador? Fui eu, tá, gente? Hoje de manhã eu tocou meu despertador, hoje eu... Ai, não vou conseguir. Eu, pela primeira vez, eu acho, não sei quanto tempo, não sei em quantos meses, eu coloquei no snooze. Um monte de gente faz isso. Eu faço isso muitas vezes. Muitas vezes. E depois você acende a minha luz do quarto e eu fico... Ai, a mamãe quer que eu acorde. Mas eu lembro que quando eu tinha sua idade e meu pai falava assim, eu reclamava e meu pai falava assim, minha filha, você só tem que estudar. Depois eu comecei a trabalhar, ele falava, você só tem que trabalhar e estudar, é tão simples, você não tem conta para pagar. É verdade. Então aproveita, Kika. Graças a Deus. Aproveita e ó, não deixa, filha, essa tecnologia, né? Essa vida social, né? Você que é um atleta e um estudante, eu sei que é difícil, porque você fica das 8 da manhã no colégio, até que horas que eu te pego? 5 e pouco da tarde. Né? Ainda chega em casa, ainda tem que fazer homework, ainda tem que, né, tipo, jantar e às vezes tentar conversar com as amigas, mas não deixa Deus para segundo plano. Eu não vou. Não pode, porque a gente vê, eu até fiz umas anotações aqui, gente, pra gente entender juntas, né, o que tem nos afastado de Deus, né? Por que ultimamente
a gente reclama que a gente não tem escutado a voz de Deus. Ou porque muitas vezes a gente toma decisões, né? Nós tomamos decisões erradas, porque a gente fala, eu não sei, eu não senti Deus falando comigo, eu não achei que Deus estava me direcionando. E aí quando eu estava, né, filha, fazendo meu estudo, eu... Em primeiro lugar, assim, a primeira coisa que veio para mim, e eu falei semana passada sobre isso com o papai, é que nada nos separa do amor de Deus. Nada, nada, né? Lá em Romanos 35 ao 39, eu não vou ler tudo, tá? Mas no finalzinho fala assim, ó, que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Gente, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, às vezes, a gente acha que Deus não nos ama mais, né? Às vezes a gente acha que a gente já está tão distante de Deus. Tão ruim a gente tá. Né? Tô fazendo tantas coisas ruins, erradas, ou tô tão ocupada, né, com as outras coisas, Deus não me ama mais. Né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, nada nos afasta do amor de Deus. Deus é um pai incondicional. Quando você faz coisa errada, você acha que o papai deixa de te amar? Não. Ele fica bravo? Fica bravo. Você também, mas eu sei que vocês me amam, mas também eu fiz uma coisa errada que deixou vocês tristes comigo e que eu preciso, assim, me fazer mais, assim, disposta, assim, como que fala, assim, recover, não? Melhorar, né? Fazer da maneira certa, mas a gente não deixa de te amar, né? E assim é o amor de Deus. Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que sempre lembrar que nada nos afasta do amor de Deus. Deus nunca deixa de nos amar, mas, na verdade, a nossa desobediência, as coisas erradas que a gente vai fazendo, nos afasta de Deus. Ele continua amando a gente. Mas não tão perto, não tão Mas próximo. a gente vai se afastando dele. Exatamente. Né? Lembra que a mamãe falou assim, toda vez que a gente conta uma mentira, a gente tá dando um passo longe de Deus e um passo próximo do diabo. Não tem como, né? Então, assim, quando a gente é desobediente, e essa é a nossa tendência, né? Você percebe? A gente sempre quer fazer conforme a nossa carne, né? A gente acha que a gente consegue, que a gente acha que de repente a gente não tem tempo, né, para ouvir a Deus. Tem a passagem lá em Neemias, eu acho que eu já te falei que eu amo, quando ele está servindo lá o rei, e ele está triste, e o rei percebe que ele está triste. Ele fala, Neemias, você está triste? Nunca te vi triste assim, o que está acontecendo? Aí ele fala, né, o que está acontecendo, que ele está triste porque as muralhas, né, lá de Jerusalém estão destruídas, a cidade está exposta. Aí o rei pergunta para ele, o que você quer que eu faça? Filha, quando ele responde, eu falo, me dá até vontade de chorar, gente, porque quando ele responde, a Bíblia diz que ele orou. Você imagina a questão de segundos, Kiara, que ele orou? Porque ele estava ali servindo o rei. O rei perguntou para ele, Neemias, o que você quer que eu faça? Ele orou. Então a gente sempre vai ter oportunidade de orar e de buscar Deus. Né? Mas a nossa tendência pecaminosa de fazer rápido, né? Ainda mais hoje em dia, né? Se alguém te manda uma mensagem, você já tem que responder. Porque é rude não responder. Uma pessoa pode esperar. Né? Ou tipo um e-mail que eu acho que a nossa geração também quer tudo bem rápido, assim. Uma coisa que eles falaram na escola que eu acho que, assim, eu sempre penso, assim, que a tecnologia, antigamente era a TV, se ligava a TV, precisava esperar 30 minutos para ver o filme, porque rolava, mas não ia, assim, direto, assim. E agora, quando é que a gente vai ver um filme e tá, assim, rolando assim, passa em 5 minutos, a gente fica assim, sem nossa, paciência. Assim, porque não tá indo. Tá, porque tem tipo propaganda. Não, assim, ou tá loading, assim. Entendi.
quando demora, né, pra... Pra mostrar, assim, a internet é uma coisa assim, a gente fica, assim, impaciente, porque a nossa geração quer tudo agora, assim, agora, e não quer esperar pra nada, assim, isso é muito, acho que, perigoso com as coisas e as decisões que a gente faz pra agradar a Deus, não para agradar a Deus, que a gente está pensando para agradar as outras pessoas. Assim. Isso tem muito, né, filha? Principalmente na sua idade, né? De se preocupar muito com o que os outros vão falar e não se preocupar tanto com o que Deus vai pensar a seu respeito, né? E aí, gente, a gente tem que entender que quando a gente tem, na verdade, né, um desejo... Acho que em primeiro lugar é a gente identificar, né, Kika, assim, o que tem me impedido de estar mais próxima de Deus? Né? O que tem me afastado de Deus? Né? Por que ultimamente eu não tenho mais escutado a voz dele? Né? O que fez com que eu começasse a tomar decisões on my own? Vamos começar a falar inglês para elas começarem a entender inglês também? Não, eu preciso trabalhar meu português. A Kiara quer treinar o português dela e eu quero treinar o meu inglês. A gente aqui, ó, todo mundo aprendendo, tá, gente? Eu fico falando meu inglês com meu sotaque bem puxado de brasileira e a Kiara ri da minha cara. Kiara, Vitória e Davi. O Davi nem ri muito, mas a Kiara e a Vitória riem o tempo inteiro. Mas o que eu acho que em primeiro lugar, então, a gente tem que identificar o que tem me afastado de Deus. Você poderia, assim, falar umas 3 coisas que tem te afastado de Deus? Eu acho que muito a minha impaciência. Eu acho que me afasta algumas vezes quando eu quero uma coisa ou eu fico muito irritada com outras pessoas. Também eu acho que umas vezes leva a mim com essa impaciência para ir para comparação com os outros, me comparar que a outra tem, ou que ela tem melhor, o que ela tá fazendo melhor, ela é mais rápida que mim, ela tem isso mais que mim, assim, eu sempre me comparo, assim, nesse sentido, assim, ainda quando eu tô melhor dela, eu acho que ainda ela vai me pegar, assim, sabe, algumas vezes É assim. meio que uma dúvida que você tem, às vezes uma falta de confiança também. Também eu acho que pode ser minhas conversões, às vezes agora... Conversas. Que agora eu tenho muito mais, assim, cuidado o que eu converso, o que eu falo, assim, de gossip, não sei. De fofoca. Fofoca. Eu fico bem mais cuidado o que eu vou falar de uma pessoa. Assim, sempre penso, eu ia falar essa coisa dessa pessoa que ela estava aqui do meu lado, assim. Eu tô bem mais, assim, madura nesse sentido, mas eu sei que sempre assim, minha carne sempre quer fofoca, assim, Por que gente, mulher, então, por que mulher adora fofocar? O seu grupinho de amigas, né? Eu lembro que você falou, mamãe, ela só fala dos outros, elas só falam dos outros. Gente, isso aí é algo perigosíssimo. Então, vamos voltar, filha. Então, você falou, o que te afasta de Deus? Impaciência. Isso eu me incluo, tá, gente, nesse time, porque eu não tenho muita paciência. Como eu sou muito rápida, muito prática para tudo, às vezes, para mim, eu já entendi o que tem que ser feito, eu já sei como fazer, e se alguém ainda está demorando para processar, está aprendendo, eu não tenho paciência. Então, assim, tem até a série lá da pastora Aline, né, da Mananciais, que ela fala dos temperamentos. Eu sou muito colérica, né? Eu sou muito rápida. A Vivi já é mais melancólica. Então, o processo da Vivi, né? A mente dela é totalmente diferente com a minha. Então, às vezes, bate de frente, né? Vitória, faz isso. Pera, o quê? O que é? Eu não sei o quê. Aí depois ela fica brava que você tá sendo muito agressiva. Mas não, é porque eu tô... Mas isso gera falta de paciência. Eu vejo isso muito. E, gente, paciência é um dos frutos do Espírito, que nós temos que alimentar diariamente, constantemente. Eu acho que também, assim, umas pessoas falam... Eles esquecem, e eu também, eu acho eu esquecendo também, assim,
eu tenho muito bom fruto de espírito de domínio próprio, né? E depois, mas eu esqueço da paciência, né? Mas eu falo, eu tenho o fruto do espírito, mas você não pode ter 3 frutos do espírito e esquecer dos outros. Assim, você precisa ter todos os frutos do espírito para ser uma mulher de Deus. E sabe o que a pastora Aline falou para mim? Outro dia ela falou, Joana, não fala frutos do espírito, é fruto do espírito, ou seja, é um fruto. É como se a gente imaginasse uma tangerina, com os dons, né? Uma mexerica, como quer que você chame. Mas imagina uma tangerina com todos os gominhos. Cada gominho é um fruto do espírito. É verdade. Então, paciência, amabilidade, domínio próprio. Porque gente, sem um cai. se a gente pega uma tangerina e tem metade dela comida, você não vai pegar, né? Então você tem que imaginar, foi o que a Kika falou muito bem. A paciência, eu não posso ser só paciente e não ter domínio próprio. Ou eu não posso, na verdade, se a gente não é paciente, a gente já não tem domínio próprio. É verdade. Né? Então, assim, a gente tem que estar sempre alerta para os frutos do Espírito. A gente tem que estar alimentando os frutos do Espírito. A gente não pode estar alimentando as obras da carne. Porque isso é muito fácil fazer. É fácil fazer e o que acontece? Afasta a gente de Deus. Exatamente. Então, você falou... Essas coisas fácil que afasta a gente de Deus. E é o mais fácil, né, filha? Não tem como. Porque a gente exatamente vive... que a minha geração agora quer o mais fácil. E que isso porque muitas crianças, adolescentes, adultos ainda afastam muito de Deus porque eles entram na correria dessa geração que é tudo rápido, mais fácil, na hora, você sabe? Gente, é muito doido porque a gente fica vendo realmente... Vocês estão ouvindo a Roxy roncar? Ó, escuta. Geralmente, realmente, o diabo é tão estratégico, ele está sendo tão intencional, que tem tanta informação, tem tanta coisa legal para ser vista, que a gente tá, né? Eu fico vendo a maneira que as crianças ficam nesse celular, é Snapchat, aí muda para o Instagram, aí vai para o lado, aí manda mensagem. Eu falo, gente, não tem como a pessoa ser paciente mais. É verdade. Porque foi o que você falou, se um filme demora para fazer um download 5 minutos, não, 5 minutos já é uma vida. Não. Eu acho que 15 segundos já perde a paciência. Então, ó... E eu sou guilty disso, assim. Culpada disso, porque umas vezes eu fico assim, nossa, por que tá demorando tanto? Por que isso tá demorando assim? Mas eu me lembro, assim, que paciência, assim, você precisa, assim, eu lembro de, assim, quando que eles nem tinham TV ou tecnologia atrás e eles estão bom, vivo, eles viveram a vida deles, eu falo, eu não preciso disso, assim. Tem que ter o domínio próprio, né, filha? Então, o principal é a gente identificar. Então, se você tem identificado na sua vida falta de paciência, se você tem andado muito impaciente, lembre-se de que isso também te afasta de Deus, né? Porque você não passa a ser paciente, você passa a não ter mais paciência para esperar Deus te responder se você deve ou não deve fazer tal coisa. Então, se você identificou que você anda impaciente, pare, respire. Tem tantos exercícios, né, de respiração, ora, né? Lembra sempre de Neemias, vai lá, tá no início do livro de Neemias, quando em questão de segundos Neemias orou. Ele orou, gente, ele respondeu para Deus: eu quero ir para a cidade, eu quero construir os muros, eu quero isso. Deus, ainda o rei ainda perguntou para ele, o que você precisa? Ele falou tudo o que ele precisava aqui, que daí ainda o rei perguntou, quando você volta? Ele falou quando ia e quando voltava. Então, assim, a gente sempre E não vai sempre ser assim que Deus vai mostrar as coisas assim. Ele não sempre vai mostrar, você vai assim, você vai pra lá, vai falar com fulano, isso. Ele só vai falar, você vai lá e vai construir uma casa. Mas a gente fica, como a gente vai lá? Quem que a gente vai encontrar? Quem vai ajudar? A gente quer muita informação, mas uma vez você só precisa ser obediente, só acreditar e confiar em Deus. Assim. Quando ele falou para Abraão, sai da sua terra
Ele não Isso falou que eu tava terra, pensando. né? Ele falou, sai pra sua terra e vai. É. Noé, constrói o barco, né? Tipo, quem mais? Moisés, vai lá, salvar o povo. Todos eles tiveram uma ação, tiveram que fazer algo, né? É isso mesmo, filha. Então, uma vez que a gente identificou, né, aquilo que tem afastado a gente de Deus, a gente tem que realmente ter um desejo genuíno, entender que assim, eu não consigo, né, através da minha carne, eu não consigo. Eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso que o Senhor me direcione, me ilumine, me dê forças, porque a essência da Joana é horrível, a essência da Kiara é horrível. Deixa eu tirar os comentários aqui, esqueci de tirar os comentários. A gente tá num bate-papo tão bom. Peraí, tá, galerinha? Depois eu ponho vocês. Pronto. Ai. Então, a gente falou, você falou da impaciência. A impaciência gera o quê? Comparação, filha. Você falou de comparação. Que é uma coisa muito comum agora, muito que tem assim a mídia social, que você fica vendo o que os outros estão fazendo, você vê a vida perfeita, você vê as meninas com filtros, com os corpos bonitos, cabelo, maquiagem, tudo assim, e você fica... Aliás, só um parênteses, seu cabelo tá lindo, vira para o pessoal ver. Não, vira do outro lado. Gente, olha o cabelo dela. A Kiara faz uma coisa à noite, enrola, sei lá, numas faixas, o cabelo fica assim, super anelado. Você podia ensinar o pessoal uma vez. Eu vejo. Tá, mas o cabelo dela não é lindo assim o tempo inteiro, tá, gente? É mesmo. Então fica todo mundo vendo, né? Nas redes sociais o cabelo lindo. Você fica scrolling, e você fica, a sua mente fica pensando um monte de coisa e você nem percebe, assim. E eu acho que isso deixa Deus muito triste e afasta a gente mesmo de Deus, assim. Comparando, assim, o que Deus criou em você, que todo mundo é diferente, assim. Você tem um cabelo diferente do meu, uma cara diferente, olhos diferentes, assim. Eu lembro, eu falava pra você, nossa mãe, eu quero olho claro, então, assim. É sempre assim Acho que todo mundo tem olho preto, que é olho claro. É, exatamente. Aí depois eu comecei a pensar, mas o meu olho marrom é lindo, assim, tem um pouquinho de brilho nele, assim, quando que vai no sol. Tem muito brilho. Quando você vai no sol, fica um pouquinho mais claro, assim. Você precisa sempre olhar o lado bom. Das coisas que e você as suas tem. qualidades, né? O que você tem de bom. De repente você fala assim, tá bom, meu olho não é claro, mas o formato do meu olho é lindo, meus cílios é maravilhoso, né? Tem tantas outras qualidades. E Deus fez tudo tão perfeito, né, filha? Tão perfeito. A gente vê que uma das intenções do diabo também é tentar modificar a obra linda e perfeita que Deus criou. Como? Tirando a identidade das pessoas, né? Uma menina linda que nasceu menina. Como que ela pode, né, de repente, aquilo que Deus criou com tanto amor, com tanta perfeição, como que ela pode, de repente, falar que Deus errou e ela virar menino? Né? Então, assim... Ou mudar coisa no seu corpo. No seu assim. corpo. Também acho não, a gente sabe que é uma estratégia diabólica, né? Pra querer realmente falar, não, Deus não sabe o que está fazendo. Né? Deus criou errado você. Isso. É feio isso em mim. Mas a comparação faz com que... Foi o que você falou, né? Você começa a se comparar com alguém e aquilo te leva a ter o quê? Uma autoestima muito baixa. Você deixa de ficar confident. E depois você perde muitas coisas que você podia ter, assim, alcançado. E eu vejo isso muito no esporte. E, assim, nas meninas, muito. Eu acho que menino é mais não comum, mas eu não sei. Não é comum? Você acha que não é? Eu acho que é, mas os meninos é muito... Assim, menina é muito invejosa, eu acho. Meninos é mais... Aliás, assim... tá uma das minhas anotações aqui, a gente pode até entrar nesse ponto. Vamos falar da inveja. Porque A inveja nos afasta de Deus, gente. Aliás, tudo isso que a gente tá falando, né?
Porque quando que a gente era mais nova, eu sempre vejo o Davi, ele não ficava com inveja do amigo, ele sempre, assim, queria o melhor para um ao outro, né? Mas você veja, assim, as amigas, você vê assim, você vê, eu lembro, eu não vou falar não, mas assim, eu mostrei o vídeo das duas meninas da minha escola e você vê, assim, como que era falso o relacionamento, né? Rindo falso, a brincadeira falsa, assim, falando, nossa, tá tão linda, mas é falso, sabe? Você vê que é inveja, né? Que uma tem inveja da outra. Exatamente, mas assim, quando que eu vejo o Davi, ele não fica assim com amigos deles, assim. Ele pode, de repente, querer... Porque eu acho que tem assim, tem duas diferenças, né? Tem você admirar uma atleta de atletismo, né? E falar, uau, ela corre muito legal, ela é rápida, né? A perna dela é forte, eu quero ser que nem ela. Você tá, tipo, almejando... Inspirando. Pegando ela como inspiração e motivação. Não invejando aquilo que ela tem e desejando mal. Pior pra ela, assim, nossa, tomara que ela perde agora. Assim. E eu tô vendo aqui, gente, na verdade, das obras da carne e a inveja, né? Eu vou ler para vocês quais são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Gente, aí termina falando: eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Nós, quando a gente pensa nisso, né? Dá muito medo, porque a gente fala, gente, peraí, se eu sei, né? A gente, principalmente aqui em casa, né, filha, a gente é muito movido a goals, né? A gente quer atingir os nossos sonhos, os nossos objetivos. Deus pode vir e mudar tudo, né? Mas quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente sabe o caminho que a gente tem que trilhar, né? Tipo, na nossa vida espiritual, o nosso objetivo é ir para a glória, né? É ser salvo, não é simplesmente ser salvo. Eu quero estar ali perto de Jesus, eu quero estar perto de Deus. Um relacionamento com Deus. Né? Então, assim, quando eu leio isso, que as obras da carne, uma vez que eu alimento essas obras da carne, eu não vou herdar o reino de Deus. Dá medo. Gente, isso dá muito medo, né? E aí, tem lá em Provérbios 23:17 que fala o seguinte: não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Isso é uma coisa que acontece muito, porque a gente se questiona, né? A gente fala, poxa, mas eu faço tudo certo. Ninguém faz, tá, gente? Mas a gente tenta fazer tudo certo. Eu, né, busco a Deus, eu tô criando um relacionamento com Jesus. E aí eu vejo uma menina que vai pra festa, que bebe, que beija um monte de menino, que às vezes nem treina direito e vai lá e ganha os campeonatos. E aí? Você fica bravo mesmo. Fica brava, né? Mas aí a gente tem que lembrar desse verso. Não inveje os pecadores em seu coração. Porque eu sempre me lembro quando que assim isso acontece, que o esporte não me define, assim, a minha appearance, como fala appearance? Nossa. Gasguei. A sua aparência. A minha aparência não me define, assim, amigas não me definem, assim, meu ciclo não me define, é meu relacionamento com Deus. E no final do dia as pessoas podem falar o que eles querem de mim, pode falar um monte de coisa, pode fazer brincadeira, mas eu sei que no final do dia é só eu e Deus. Quando que eu vou pro meu quarto é só eu e Deus. Eu tenho a minha família, mas a minha fé não depende de você ou do papai, porque eu sei que eu tenho uma coisa muito especial com Deus, que é um relacionamento verdade e, assim, real. E que eu sei, quando que eu olho para aquelas meninas, eu tento não olhar com inveja, eu tento olhar com dor, assim, eu oro para elas ter que eu tenho, assim, que elas podem, assim, conhecer Jesus de uma maneira que muda a vida delas, e eu oro que Deus usa mim para ser luz para a vida delas. Uma filha, deixa eu te falar, gente, isso é muito,
muito lindo. E isso, assim, a gente só consegue quando a gente busca Deus diariamente. E assim, e gente, a Kiara, Kiara, Vivi, o Davi também, mas assim, vocês tiveram uma experiência tão linda, né, com Deus, e elas estão vivendo um momento tão intenso mesmo com Deus, e eu quero que você continue assim, filha, sabe por quê? Principalmente na sua idade, eu sei que não é fácil. Não é fácil. E quando você entender, e você entendeu, que quem está ganhando é você, de não estar indo para a festa e ficando bêbada, de não estar fumando, de não estar aí beijando um monte de menino. Tem menina na sua idade, você sabe que já perdeu a virgindade, Kiara. Então, assim, quando você entende, igual você entendeu, igual seus irmãos entenderam, que quem tem o poder, quem está ganhando são vocês que decidiram, mesmo com tantas opções, decidiram escolher servir a Deus, escolher ler a palavra, escolher buscar Ele. Né? Quantas crianças a gente viu, né, agora no Brasil, que foi carnaval, que escolheram não ir para o carnaval, mas escolheram ir para um retiro espiritual, né? Escolheram ir para um evento cristão. Então, assim, filha, parabéns. É lindo demais, mas a busca é constante. Não é só uma experiência que Não define é só a uma minha experiência. fé. É porque depois dessa experiência veio muitas coisas, assim, eu queria ficar naquele camp pra minha vida inteira, né? Eu falei, nossa, no último dia eu falei, eu não quero ir voltar Você pra nem casa. tava com saudade Não, de é mim? claro, eu quero que a minha família venha aqui, eu quero morar aqui, na presença de Deus, e eu sei, e depois quando que eu falei, eu não preciso ficar aqui pra estar na presença de Deus, ou ter essa experiência pra estar mais próximo de Deus, eu sei que é meu dia a dia, eu buscando Deus, e igual assim, um relacionamento, uma amiga. Eu não vou ser melhor amiga com uma menina que eu não falo com ela, que eu não busco, assim, conversar, hang out com ela ou tudo mais. Eu preciso fazer isso com Deus. E isso que é uma coisa bem preciosa pra mim, assim, buscar o meu relacionamento com Deus. E que, assim, é dia a dia, que eu não preciso estar lá naquele campo. Porque eu sei muitas pessoas que foram para aquele campo e voltaram e perdeu, assim, voltou porque que eles estavam fazendo, porque é muito difícil, assim, ficar consistente com o que você a experiência que você tinha, assim. É muito difícil isso porque eu sou muito grata para ter você e o papai, o Davi e a Vitória, para deixar eu accountable, eu não sei falar. Accountable é compromissada. Exatamente. Mas é uma busca constante. E isso aí não é só para essa nova geração, né? Isso serve para nós, mulheres, nós mães, né? A busca tem que ser constante, porque a gente sabe que as demandas são muito grandes, né? Então a gente tem que estar sempre lendo a palavra de Deus. A gente tem que estar sempre orando, a gente tem que estar sempre buscando, porque se depender da nossa essência, nós não vamos conseguir, porque hoje em dia o que o mundo prega, né, não só para a sua geração, filha, mas para as mulheres, eu vejo assim, o mundo hoje ensina a mulher ser de uma maneira totalmente distorcida para o que nós fomos criadas. Né? A gente foi criada, quando a gente volta lá para o Jardim do Éden, nós fomos criadas da costela de Adão. Nós fomos criadas para sermos edificadoras, nós fomos criadas para sermos auxiliadoras, aquelas que ajudam os nossos maridos. Né? A gente vê hoje em dia lares totalmente disfuncionais porque a mulher virou cabeça do lar. Né? O marido, coitado, perdeu totalmente o lugar dele na família e, consequentemente, numa sociedade. Então, não precisa ter os extremos, a bipolaridade, né? O homem machista, a mulher que não tem direito a nada, né? Vamos achar o equilíbrio e vamos entender de uma vez por todas. Trabalhar juntos, entender. Porque é uma carne, assim. É uma só carne, é só aí. Entender como ir
para que nós fomos criadas. Eu acho que quando a gente entende isso, né, filha, a gente, ao invés da gente ficar gritando pelos nossos direitos, a gente vai entender os nossos deveres. E quando a gente passa a entender os nossos deveres, os direitos vêm naturalmente, exatamente. né? Igual quando que você obedece a Deus, a bênção vem. Assim, você nem percebe. Porque quando que você tá tão focada na bênção e de ganhar e de ter, você esquece que você precisa obedecer e fazer o esforço de, assim, trabalhar para pegar aquilo que você quer. E quando você, assim, obedece e faz, você nem percebe, assim, o que você tá fazendo e quando que a bênção vai vir. Porque... Eu estou tentando achar aqui o estudo lá do pastor Millen, que ele falou tudo sobre obediência, lembra? Eu tenho aqui. Gente, é tão bacana. A obediência é a maior bênção que podemos ter. Assim como a obediência está para a bênção, a desobediência está para a maldição. E, gente, muitas vezes a gente quer a bênção antes de ter a intimidade, né? E se você tem sentido que você está afastada de Deus, começa a buscar de novo aquela intimidade que você tinha com Ele. Ou se você nunca teve esse relacionamento com Deus, começa a conversar com Ele, igual estou eu e a Kiara aqui conversando. Senta numa cadeira, tem um vídeo meu no meu canal do YouTube, onde eu coloco uma cadeira vazia do meu lado e eu começo a conversar com Ele. E é uma oração. Né? Então começa a criar esse relacionamento, começa a querer ter intimidade com Deus, porque aí, minha amiga, eu tenho certeza que suas bênçãos vão aparecer. Para de querer a bênção antes de criar uma intimidade com o Senhor. Busque primeiro a presença de Deus. Eu acho que, assim, isso porque muitas pessoas falam, ai, nossa, por que tantas coisas mal acontecem pra mim quando que eu tô buscando Deus? E depois você precisa pensar como que você tá buscando Deus. Você só tá... Com interesse. Você só tá sacrificando, assim, as coisas, mas você não tá sendo obediente, assim, porque eu me achei fazendo isso, assim. Eu me afastei das meninas que não estavam fazendo bom pra mim, mas... E depois eu vi que não tava, assim, eu não tava sendo obediente totalmente para o que Deus queria que eu seja, assim. Ele falou, deixa tudo, assim, tudo que tá, assim, me afastando de Deus, tira. E eu tirei as amigas, mas eu deixei as outras coisas. Eu deixei, assim, ainda falando com elas, tendo, assim, conhecimento do que tá acontecendo no grupo, assim. Eu ainda sabia, mas não tava lá. Isso eu acho que é muito perigoso para você ainda quer estar lá, mas não tá no momento lá, sabe? Eu acho que isso é muito da fofoca. Você quer saber a fofoca, mas não tá na fofoca. Isso é muito comum. E aí entra, na verdade, eu queria só achar aqui. Qual que é aquele versículo que fala que os maus hábitos, as más companhias corrompem os maus hábitos? Não adianta, né? Tipo, fale com quem andas, eu te falei quem você será. Tem um versículo no Provérbios, anda com wise sábios e você será sábio. Isso. Mas o companion, assim, Anda a presença dos fools dos tolos, traz shame. né? Vai trazer culpa para você, Culpa, vergonha. E é a pura verdade. É isso mesmo. E você, filha, você fez uma escolha, você falou assim, mesmo que eu tenha que ficar sozinha, sem amiga, eu vou ter que passar por esse período para eu poder criar mais maturidade, mais intimidade com Deus e para eu atingir o nível de experiência, o nível do sobrenatural que Deus quer da minha vida. Você lembra, antes de começar o seu ano letivo, né, lá na escola, você lembra que eu falei para você, Kiara, você vai ter que passar por um período difícil, mas faz parte dos planos de Deus, você lembra? Eu lembro. Eu não queria aceitar isso, eu falei, porque eu vi a Vitória passar por esse tempo de ficar sozinha, de achar umas amigas boas, e eu falei, vendo como que era difícil pra ela, eu falei,
E eu sempre fiquei com o mesmo grupos de meninas por muito tempo, assim, você sabe isso. E, assim, eu tava comfortable, tava confortável com quem que eu tava lá. E, assim, a minha posição que eu tinha lá na escola. E eu falei, tá tudo bem, assim, eu não vou precisar isso. Mas depois, quando que eu fui para a escola e eu fiquei lá, assim, Deus abriu meus olhos para como que estava me afastando dele, como que eu queria ficar mais próximo dele, mas, assim, as sacrifícios e a coisa que eu precisava ficar obediente a Deus, que eu precisava de deixar muitas coisas, assim. E Deus, assim, eu fiquei não querendo ficar na conversa, não ficar sentado, não ficar na presença das meninas, porque Deus estava dando esse, assim, no meu espírito, eu não senti certo tá lá. E depois, assim, demorou um pouquinho, uns meses no começo de afastar, mas, assim, quando que aconteceu, era, assim, era difícil, assim. Você sabe que você falou o sacrifício, né? E outro dia eu conversando com um coach que tem 2 medalhas de ouro das Olimpíadas, tá? De voleibol. Ele usou uma frase que nunca mais vou esquecer e eu quero que você guarde ela para você. A Vivi, eu tenho certeza que ela já guardou. Davi, Vitor, para você que está assistindo a gente. Não é sacrifício, é uma escolha. É verdade. Gente, isso é lindo demais. Quando toda vez você for falar, não, mas é um sacrifício, né? Que eu tenho que passar, eu tenho que me sacrificar. Não, é uma escolha. Verdade. Eu escolhi com quem eu vou andar, porque eu sei que aquelas pessoas são boas. Ou eu escolhi nesse momento estar sozinho, porque nesse momento eu não consigo achar um ciclo de amizade que seja bom para mim, um círculo de amizade que seja bom, né? E aí leva para outra coisa que eu sei que tem afastado muitas, principalmente muitas mulheres e muitas meninas, porque isso é mais da natureza feminina, que é a fofoca. A fofoca te afasta de Deus, porque uma vez que você escutou de repente até um segredo de uma pessoa e você passa esse segredo para alguém, ou uma vez que você começa a inventar alguma coisa de outra pessoa, você nem percebe, assim. porque já vira tão no automático, né? Eu morei por um tempo em Belo Horizonte. Gente, Belo Horizonte, os mineiros, a vida dos mineiros, não de todos, tá, gente? Eu não estou generalizando, mas o que tem de bom em Belzonte, que eu amava, é sentar numa mesa com uma boa comida, comer uma comidinha muito boa, mas, gente, eles só falam dos outros. É só falar dos outros o tempo inteiro. Falava, gente, ninguém tem mais nada para falar, a não ser falar dos outros. Esse final de semana que eu estava em Kansas City com a Vivi, no campeonato dela de voleibol. Gente, é tanto drama em time de voleibol, porque é muita mulher junta. É verdade, é muita mulher. Chegou uma hora que eu falei, meu Deus, mas para que tanta desunião? Para que tanta discórdia? Para que tanta fofoca? É muito os alimentos da carne. Muito, filha, porque gera ira, gera ódio, gera discórdia, gera impaciência, comparação, né? Então, assim, evite. Se você tem percebido que ultimamente você tem, né, andado em círculos de amizade onde as pessoas só falam mal dos outros, né? Ou se você já criou o hábito de estar sempre falando mal dos outros, faça igual a Kiara falou muito bem. Peça para Deus abrir os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais. Peça para Deus realmente limpar os seus lábios. Né? Eu coloquei aqui, ó, em 2 Timóteo 2,16 diz: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Então, gente, a fofoca te afasta de Deus. Se você tem percebido, né, que você tem dado ouvidos para fofoca, se você tem fofocado, né, a respeito de qualquer outra pessoa, peça para Deus te transformar. Peça para Deus realmente mudar, né, o seu falar,
mudar o que você vai ouvir, tá? O vovô Jair me ensinou uma coisa desde pequena, filha. Se você não tem nada de bom para falar de alguém, não fale. Eu falo isso para vocês, né, muito. Não fala da pessoa, né? Minha professora sempre fala que você não tem uma coisa bom para falar, acha. É verdade. Porque todo mundo sempre vai ter uma coisa boa, né? E se alguém vier falar alguma coisa pra você de alguém, eu usei muito esse final de semana, né? Porque teve tanta gente falando tantas coisas pra mim esse final de semana. Sempre, quando a pessoa estiver falando, fica orando. Eu sempre fico orando em silêncio, pra você poder falar algo que edifique, né? Pra você poder mudar de repente a perspectiva daquela pessoa. E uma coisa que eu escrevi aqui falando, quando você abre a sua boca, quem que você tá adorando? E a gente sempre vai estar adorando ou Deus ou o diabo, né, filha? Não tem jeito. Nossa, isso é lindo. Como é que é? Quando você abre a sua boca, quem que você tá adorando? Você escreveu em português? Olha. Gente, eu tô muito orgulhosa. Não, tá em inglês. Não, aqui, ó. Olha, é verdade. Que legal, Kika, parabéns. Quando você abre a sua boca, quem você está adorando? Prestem atenção, tá? Então, ó, a gente falou da inveja, a gente falou da fofoca, a gente falou da impaciência, né? Tudo isso te afasta de Deus. Tudo isso impede que você vá para um nível muito mais alto, que é o que Deus quer que você... Deus quer que você atinja seus sonhos pessoais, seus sonhos profissionais, seus sonhos financeiros. Deus quer que você tenha uma vida espiritual intensa com Ele. Verdade. Então não deixe que essas obras da carne te afastem cada vez mais dele. Tá bom, gente? Eu acho que a gente poderia até já finalizar, né, filha? Você tinha me falado que você tinha escrito aí o que Deus... Como é que é? Vamos finalizar com isso. 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que Ele detesta. Nossa, vamos lá, então vamos. Pra gente finalizar. Provérbios 6... Você quer que eu abra? Não, eu tenho escrito, mas assim... Provérbios 6, 16... Isso é o que ele odeia? Tem 6 que ele odeia e o 7 é que ele detesta. Tá. Então... O primeiro é olhos altivos. Olhos altivos? Que seria o quê? Haughty eyes. Tipo, tudo que você vê. Eu searched up pra ver o que é assim, mean, isso, e falou que é assim, querendo tudo pra você, assim, o melhor pra você e não pros outros. Entendi, tipo, a ambição, a assim, ganância. você faz tudo pro seu bom. Greedy. Exatamente. Entendi, você só pensa em você, E, assim, egoísmo. E os seus olhos, assim, é o seu pensamento, assim, como que você faz tudo, tudo pra você. Entendi. Mas, assim, egoísmo, assim. E o segundo é língua mentirosa. Ixi. E eu acho que Provérbios fala muito disso, assim, que Deus odeia língua mentirosa. E sempre quando que eu falo uma mentirinha, eu fico... Nossa, engraçado. Deus tá bravo agora. O Espírito Santo já repreende na hora, né? Isso é uma coisa, assim, que eu peço muito para Deus também. Eu falo, Senhor, me repreende na hora, sabe? Se algo de ruim acontecer, se eu fizer alguma coisa que o Espírito Santo realmente me incomode, né? Eu oro muito para vocês, filho. Eu falo assim... Se um dia vocês, né, Deus me livre, eu não quero, mas se vocês vierem experimentar uma bebida alcoólica, droga, que tem um gosto tão ruim na boca de vocês, mas tão ruim que vocês não vão querer nunca mais colocar na boca, sabe? Então é isso mesmo, sabe? É pedir para o Espírito Santo te repreender. E depois o terceiro é mãos que darão sangue inocente. Mãos que darão sangue inocente. Explica. Assim, mãos edificadoras, é tudo aquilo que a gente vai fazer pro... isso é que Deus não gosta, né? Não gosta. Mão, assim, que shed innocent blood. Entendi. Que, igual, eu acho que é um dos mandamentos que fala
Pera, eu tô lendo aqui. Igual não commit murder. Não, Entendi. Assim, Não matar. ficar maquinando mal. Mas eu acho que, assim, pessoas falam, não matar, não vou matar ninguém, assim. Mas eu acho que, assim, quando que você faz uma fofoca e você fala uma mentira de uma pessoa, você tá shedding innocent blood. A pessoa tá inocente e depois você tá fazendo que essa pessoa fez uma coisa ruim, mas não fez nada, assim. E você, no sentido figurado da palavra, você está matando muitas vezes o sonho de uma pessoa. Exatamente. Você está matando muitas vezes a imagem de uma pessoa, denegrindo a imagem de uma pessoa. Que é muito mal. Muito mal. Exatamente. E depois, o quarto é coração que trama planos perversos. Ai, que horror. Coração que trama planos perversos. Que plana, assim, na mente... Pessoa maquiavélica, ruim, que fica... Assim, que você vê no filme a pessoa mal. Maquinando que fica, tudo, assim, quando que é a pessoa que é o bom na história, tá lá vivendo a vida, ajudando as pessoas, e depois você vê a outra numa casa pensando como que eu vou destruir essa pessoa. Gente, ó... E sabe qual a melhor estratégia do diabo? Fingir que ele não existe, tá? Então, na Bíblia diz, orai e vigiai. Minha amiga, é oração constante, é joelho no chão, é ler a palavra, é ficar atenta a tudo isso, porque, infelizmente, o mal existe. Esse tipo de pessoa que a Kiara falou, existe. Tem gente que fica ali só maquinando o mal. E se você acha que você está passando por esse período onde seus pensamentos estão atribulados, né? Você está com tanta coisa ruim dentro de você, que você está aí com maldade no seu coração, ora e pede para Deus tirar isso de você, porque Deus abomina isso, né, filha? E isso sim te afasta dele. Assim, ele odeia, mas odeia uma palavra muito forte também, assim. Imagina Deus... Nossa! Dá medo. 5 é pés que se a pressão para fazer o mal. Que eu acho que isso... Como é que é? Olha. É o 5, pés que se apressam para fazer o mal. Que é mais ou menos a mesma coisa, se levar né? por outra, assim. Que correm quando que tem a oportunidade para fazer o mal. Corre e quer fazer, assim. E depois o 6 é testemunho falsa que profere mentiras. Dá um mau testemunho de alguém que é tipo uma fofoca, você denegrindo a imagem de uma pessoa, que é um mandamento também. Você não pode... Não pode fazer falso witness. Exatamente. E depois o 7 que ele detesta é aquele que provoca discórdia entre irmãos. Nossa, isso tem muita gente, eu nunca vi. E isso assim também eu acho que tem muito do universo feminino, né? De espírito de conflito, de quer discórdia. Destruir assim as amigas. Isso, assim. que vai lá, escuta uma coisa, aí vai lá para outra amiga e fala outra coisa, aí vai lá para outra e fala outra coisa. E quando você vai ver, o grupo inteiro está em conflito, já foi gerada uma discórdia. Gente, Deus abomina isso, Deus odeia isso. Muito bom, filha. Muito bom mesmo, ó. Que a gente possa continuar buscando a imperfeição nas nossas imperfeições, né? A gente nunca vai conseguir ser perfeito, porque o único perfeito foi Jesus Cristo. Mas que tudo que eu faça, que você faça, que a Vivi, o Davi, o Vitor, que vocês que estão assistindo a gente, que a gente possa fazer com excelência, né? Que a gente busque sempre fazer tudo, né, para a honra e para a glória do nosso Deus. E a Kiara falou muito bem, né? Como é que você colocou, filha? Quando você abre a sua boca, quem que você está adorando? Gente, isso é lindo demais. Se a gente parar para pensar assim, toda vez que a gente for dar a nossa opinião, toda vez que a gente for dar um conselho, toda vez que uma amiga vier falar mal de outra amiga, como que a gente vai reagir? Né? Como que a gente vai se comportar de uma maneira onde a gente possa estar cada vez dando um passo mais próximo de Deus e não mais distante de Deus. E a gente sempre vai errar e vai cair, assim,
Mas a coisa linda é que Deus, assim, forgive us. Perdoa a gente, Perdoa a mas quando a gente erra, já sabendo que aquilo é errado, aí a gente vai ter que colher as consequências daquilo. Sempre vai ter né? consequências. Não tem como, então Mas assim... uma coisa que o papai fala muito bem é, você é um pecador, mas você não, assim, vive no pecado. Você não vive consistente, dia a dia, fazendo aquela coisa, sabendo que é errado, mas ainda fazendo todo dia. Que é uma coisa muito perigosa que Deus vai julgar toda a gente um dia e que você vai colher as consequências algum dia. Isso que Deus tem, como que fala, mercy, assim. Tem misericórdia. É misericórdia pra gente, mas é melhor você arrumar agora e, assim, ordenar suas coisas agora e colher as consequências agora, que não é tão ruim como que vai ser no dia que Deus vai julgar todas as gente. Nossa, eu tenho até medo, gente. Olha, então, minha amiga, eu gostaria que você mandasse esse vídeo aí, a live vai ficar salva, tá? Manda esse vídeo aí para os seus filhos, manda esse vídeo para mulheres, homens, pais, mães, que vocês sentem no coração que estão precisando, tá? A gente está aqui dividindo as nossas experiências e o nosso desejo é que vocês possam cada vez mais estarem mais próximos de Deus, porque da maneira que esse mundo está indo, né, filha, o que essa cultura, essa agenda tem ensinado, né, para nós mulheres, para os nossos filhos, tá assustador, tá? E a gente tem sim que se posicionar e a gente tem que sim estar cada vez mais próximo de Deus. Obrigada pela presença de vocês, Kikinha. Eu amei. Foi muito melhor de ir pra escola. Não costuma não, tá? Beijo, gente. Até a Tchau. próxima live. Deixa eu desligar aqui, peraí.